Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 2 de maio de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Aniversariantes de hoje, pastores e pastoras, manda aqui pra gente, pro nosso Debate 93, todo dia você pode mandar seu pastor, sua pastora, aniversário em junho, em julho, em agosto, em setembro, outubro, novembro, dezembro, pode ir mandando, nós vamos aqui organizando. A Suelen está montando aqui uma planilha, atualizando diariamente para que você possa ter aqui no dia correto e adequado a celebração do aniversário do seu pastor e da sua pastora. Mande pra gente o dia do aniversário do pastor e da pastora, o nome completo do pastor e da pastora, e também o nome completo da igreja. Vai ser uma honra muito grande poder parabenizar o seu pastor, a sua pastora, seu líder espiritual no dia do aniversário e celebrar com alegria, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor por esta bênção preciosa que da parte dele nós recebemos. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte contando, há quase 7 anos eu fiz um empréstimo de apenas R$150 com agiotas e depois de muito tempo pagando juros eu perdi o contato com esses homens. Só que agora, 4 anos depois, eles voltaram a me procurar e com ameaças graves. Fui à delegacia e nada fizeram por mim. Esses homens ameaçaram metralhar a minha casa. Meus pais são pastores e por servir a Deus sempre achei que Deus me protegeria. E agora? Eu sempre fui fiel e essa gente agora quer me extorquir. Deus não é o guarda de Israel? Por que coisas ruins acontecem ao seu povo? Olha, minha gente, é o que pergunta nosso ouvinte. Você tá ouvindo isso? Mas pera um minutinho, JR. Como é que ela pode agora querer que Deus faça isso se ela fez aquilo? Não, vamos ouvir os debatedores. Calma aí, ouvinte. Vamos ouvir os debatedores opinando. Eu quero saber se você já fez parte de alguma coisa como essa, já pediu dinheiro emprestado dessa forma que nós estamos discutindo aqui no Debate 93. Quero saber o que você acha, na sua opinião, um cristão, uma pessoa decente, honesta, deve pedir dinheiro a agiotas? Deve pedir dinheiro emprestado a agiotas? Você concorda, você discorda, você é a favor, você é contra, você é muito pelo contrário? E eu quero saber também, você já emprestou dinheiro a juros? Já fez isso alguma vez na sua vida? E aí, ouvinte, é papo sério, hein? O negócio é complicado, não é fácil não, parece simples, né? Parece simples. Pastor Ailton Desidério, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Parece simples, é ou não é simples, pastor? Não é simples, parece simples, mas é difícil, né? Primeira coisa é realmente, para quem não fez, nunca fazer. Procurar um agiota, nunca fazer. No caso desta ouvinte, ela já fez, então já está feito e agora tem as consequências. Ela tem que buscar em Deus a graça, porque Deus dá graça para poder vencer, para que nós possamos vencer as consequências das nossas escolhas erradas. Agora, não foi Deus que criou isso, mas Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria, vai ter alguém que possa lhe ajudar. E eu diria que a melhor maneira é realmente alguém, na minha opinião, da sua confiança, da sua família, você abrir o coração com esse pessoal, pegar esse dinheiro, pagar esse pessoal e liquidar essa fatura e nunca mais fazer isso. Pastora Léa Mendonça, nossa querida Leinha, bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, muito bom estar aqui nessa mesa abençoada
E, na verdade, só existe o agiota porque existem pessoas financeiramente desesperadas, né? E o que nos chama a atenção é que uma pessoa, para chegar ao ponto de pedir dinheiro emprestado a um agiota, né, principalmente uma quantia dessa, R$150, parece que lhe faltou amigos ao redor, parece que faltou parentes que pudessem ajudar, ou não tem um relacionamento com as pessoas, porque a agiota, a gente sabe que agiotagem é crime, é crime. Qualquer pessoa que empresta dinheiro com juros, né, principalmente abusivos, e que não tem autorização do Banco Central, está cometendo crime. E quem se envolve com agiota está participando, embora não vá preso, quem pega de dinheiro emprestado a agiota não vá preso, não está cometendo um delito diante da lei, mas está envolvido com agiotagem, com criminalidade. Então, agora a gente esperar que Deus traga socorro e estando no erro, aí fica difícil. Olha aqui o ouvinte dizendo, JR, não ficou claro pra mim, ela pagou tudo ou não? Não pagou, né? Por isso que o pessoal tá atrás dela ali. E tem 4 Alguma anos. Coisa tem, né? E tem 4 anos que ela perdeu o contato com o pessoal. Contato e não pagou mais. Aqui o ouvinte de Nova Iguaçu dizendo, JR, eu acho que pegar dinheiro com esse pessoal não tá certo não, isso é errado. O querido bispo Sérgio Nonato, bom dia, bem-vindo. É simples ou isso é muito complicado, bispo? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês. É muito complicado, é muito complicado. O pior, o que eu vou dizer, me assusta. Como cresce o número de crentes que estão se envolvendo com agiotas. Eu tenho atendido, às vezes, algumas pessoas que vêm falar sobre esse assunto e é desesperador. Outro detalhe é que a pergunta da ouvinte, que ela não entendeu se ela pagou e não pagou, a verdade é que nunca paga. Nunca paga. Nunca paga. Você pode... são pessoas que pegam 150 e já pagaram 15 mil e ainda estão devendo, porque são bandidos, né? Eles são bandidos que emprestam dinheiro a juros e aprisionam a pessoa financeiramente e emocionalmente, né? A pessoa fica desesperada, eles empreendem um desespero na pessoa, que a pessoa acaba ficando pagando e quando não tem o que pagar e começa a dar televisão, geladeira, casa, tem gente perdendo casa, apartamento para esses bandidos que ficam emprestando dinheiro aos juros. Então, a pastora Leia falou aqui, falta de um amigo, falta... Claro que nem sempre, de repente, ela está falando de R$150 e nós não sabemos o tempo, ela diz que foi muito tempo. 7 anos atrás. 7 anos atrás, então. Há 7 anos atrás. Hoje, vamos dizer que seja R$1.500. Nem todo mundo tem R$1.500 hoje para emprestar, não é verdade? Mas agora, chegar ao desespero de pedir agiota porque tem que pagar o cartão, é melhor dever o cartão. Olha aqui, o ouvinte dizendo, JR, eu tenho uma irmã e amiga da família, sempre peguei dinheiro emprestado com ela, diz aqui o ouvinte, aparentemente é uma coisa mais ou menos tranquila, né? JR, eu conheço uma pessoa antiga de igreja que é agiota, eu acho isso um absurdo, a agiotagem é crime, pastor José Derivaldo, bom dia. Bom dia, JR, bom dia para os nossos ouvintes. O que eu vejo aqui é que esta pessoa, ela pegou dinheiro emprestado com gente que já é suspeita. Você vê que as pessoas ameaçam ela de metralhar a casa dela. Então, logo, essas pessoas, elas são bem bandidas mesmo. Já sabia quem ela era, né? Deveria ter desconfiado. A outra, como a nossa ouvinte, pegou com uma pessoa, tem uma pessoa da igreja que ela conhece que é agiota. Tudo bem. Agora, o grande problema que mal. Geralmente o capital Tudo até bem. aí menos mal. O grande problema é que geralmente o capital que é usado para emprestar geralmente é de bandidos mesmo. É que tem dinheiro em liquidez, que não precisa de ir no banco, de sacar nada, quantidades e podem emprestar. Então, quem entra nisso aí já tem que saber aonde está entrando. E tem uma questão real de muito errado pegar com agiota e erradíssimo um crente ser agiota, mas infelizmente
eu já tomei conhecimento de pessoas que são Porque, assim. o ouvinte acabou de contar aqui. É assim uma coisa, porque aí é da ordem, cara, assim, da exploração, do aprisionamento espiritual. Não é crente. A Bíblia condena não isso. É crente. A Bíblia condena a Bíblia, isso. inclusive, o princípio, eu fiz uma vez um curso no Haggai, ele falou uma coisa muito interessante lá na aula. Falou assim, alguém pediu dinheiro emprestado para você. Aí você, então, pode emprestar. Você tem que ter o princípio seguinte, que aquele dinheiro que você está emprestando, você não precisa dele. Porque você tem que dar como se fosse perdido. Não é que a outra pessoa não vai pagar. Mas para você emprestar alguma coisa, por exemplo, eu tenho 100 e aí vou emprestar para ficar depois tendo que pedir emprestado, a agiotagem na igreja. E Deuteronômio, capítulo 23, 19, diz que a teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, comida ou qualquer outra coisa que se costuma emprestar. Olha aqui o ouvinte dizendo, JR, eu sou contra qualquer pessoa pegar dinheiro emprestado, ainda mais com agiota. Nós lá em casa passamos por uma situação assim. Meu pai, pastor, pegou o dinheiro com agiota. Só ficamos sabendo porque ele sofreu um acidente e tivemos que assumir os negócios da casa. E foi quando uma pessoa dessa veio nos cobrar, graças a Deus pagamos e depois disso ele não pegou mais. Eu quero levantar aqui uma hipótese de que algumas pessoas entendem isso como uma questão assim, possível. Entendeu? Assim, não, eu peguei o dinheiro com um cara ali, eu pego o dinheiro com ele e eu pago. Ele tem uns juros e eu faço a minha conta, eu vou lá e pago. Tem gente que vive neste ambiente onde isso é uma coisa, não vou dizer que seja normal, mas uma coisa aceitável. Faz parte de uma realidade. A pessoa não pensa em pedir dinheiro emprestado a um familiar, porque às vezes não tem ou tem orgulho. Não pode pedir dinheiro emprestado no banco, porque às vezes ou não tem dinheiro no banco, ou o dinheiro os juros do banco, a pessoa diz, juros do banco é um absurdo. Aqueles juros ali às vezes não está com o nome sujo, não pode. E a pessoa faz uma continha, ela faz um cálculo. Então, no fundo, para essa pessoa, isso começa a ser aceitável. Ainda que nós possamos dizer aqui, olha, isso não pode. A pessoa tem que ser convencida de que aquele aspecto que para ela sempre foi aceitável, na verdade aceitável não é e nunca foi. Tem uma questão só, a seguinte, não sei se foi a pastora Leia, outro pastor que comentou sobre o desespero. Então ela pegou os 150, estava no desespero. O que aconteceu? Um filho ficou doente, no desespero a gente comete alguns desatinos, porque a gente quer resolver aquela solução. Vale a seguinte regra, ouvinte, situações desagradáveis, elas acontecem. Então, como reagir frente a uma situação inesperada? Aconteceu uma doença, um acidente, não é? Como acontecer? Você respira, confia em Deus e age com tranquilidade. Porque no desespero, você faz uma coisa que aparece que é uma solução e você está trazendo um demônio para dentro da sua vida. Então, a dica que eu dou é o seguinte, no desespero, não decida. Assim, calma, aquieta, tá? Busque a direção de Deus. Deus vai dar. Porque Deus dá, gente. Deus dá a direção. Deus mostra. Deus faz até com que uma pessoa chegue e coloque um dinheiro no teu bolso. Toma aqui. Uma vez um pastor chegou para mim quando era seminarista, isso já tem 35 anos, e me deu um valor, porque eu carreguei a mala dele para ir para a rodoviária. Eu falei assim, não, de maneira alguma, não quero. Ele falou assim, Ailton, quando alguém lhe oferecer uma oferta, você receba, porque tem 2 princípios. Deus sabe que você precisa e está usando essa pessoa. E segundo, por quê? Porque se você não receber, essa pessoa vai ficar triste. Então, não haja no desespero. Peça a Deus tranquilidade. Ouvinte contando, a prima do meu esposo vive pegando dinheiro com agiota. Pega até para alugar vestido para ir para festa, Leia. Depois ela fica chorando e falando, vão me matar, vão matar meus filhos. Não ajudo, olha o que o ouvinte está falando, não ajudo mais. Me perdoe, que ela precisa de uma boa prensa. Existem pessoas que são viciadas em pedir dinheiro emprestado, né? E são pessoas que não são organizadas, elas não se planejam. E até as pessoas que não se planejam estão contra a Bíblia. Porque o próprio Jesus falou lá em Lucas 14 que antes de você realizar um sonho, alguma coisa, você precisa sentar para calcular os gastos,
o tempo, sabe? Jesus ensina a viver. Mas quando a pessoa não tem organização, não tem planejamento, não poupa, não faz nada, e ela quer alguma coisa e não tem o dinheiro no momento, existem pessoas que são viciadas. Então ela pega aqui para pagar ali, ela paga ali, pega lá e fica nesse desespero, né? E isso escandaliza o reino de Deus, porque as pessoas sabem que essa pessoa é crente. Essa pessoa leva o nome de Jesus sobre os seus ombros, sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A Bíblia tem ajuda, né? No nosso viver diário para tudo. Né? E assim, eu já escutei de situações também, por outro lado, de pessoas que precisavam de dinheiro emprestado, foi pedir a alguém, esse alguém explicou e foi bem claro: meu dinheiro está aplicado, se eu tirar, eu vou perder os juros que corre lá e você vai ter que pagar esses juros. Mas quem era essa pessoa? Uma pessoa que não tinha esse costume de emprestar dinheiro. É que eu escutei aí algumas pessoas falando, são pessoas que não têm o costume de emprestar o dinheiro. Não é aquela pessoa que já se identificou como agiota. Esse é perigoso. Aqui o ouvinte dizendo, olha, um irmão que era da minha igreja pegou dinheiro com agiota e não conseguiu pagar. O agiota o matou com 5 tiros na cabeça. Foi muito triste. Eles não brincam quando ameaçam. Só Deus para livrar a pessoa, conta aqui uma de nossas ouvintes. Porque aí tem a ver com o que já foi dito aqui, é bandidagem. É bandidagem. Não está se misturando com gente boa, não. Tem que tomar precauções legais, tem que procurar a delegacia, tem que pedir proteção, tem que insistir. E eu diria, nesse caso, abrir o coração e tentar arrumar esse dinheiro para poder pagar, porque infelizmente a justiça não vai ter como dar conta disso. Então tá claro, essa ouvinte aí que colocou, é bandidagem mesmo. Então, e como aqui o pastor Dorivaldo falou sobre o metralhar, já está dito, né? Se o cara está cobrando dinheiro e fala, se não pagar vai metralhar, quem é esse cara? A polícia não vai fazer nada que não pode fazer nada. Qual é vamos dizer assim, o que é que tem de concreto para a polícia tomar uma... E ela foi na delegacia, a delegacia diz, ela não fez nada, mas não pode. Não pode fazer. Vai estar se metendo com bandidagem. E outra coisa, vai chegar a dizer, não, me ameaçou, quem te ameaçou? Então, como é que você te prova? Uma pessoa em geral, é uma quadrilha? O que me chama a atenção aqui também é que ela diz assim, meus pais são pastores e por servir a Deus sempre achei que Deus me protegeria. Ela conseguiu gravar a proteção, mas não conseguiu gravar as bases bíblicas e princípios que não deixaria e que ela não se envolver dessa forma. Então, é muito prático agora no desespero, e assim, eu não estou aqui minimizando, não quero minimizar, né? Ou maximizar o problema dessa vítima. É que ela está em problema. Né? Ela está num problema desesperada. E aí tem uma coisa, pastor, que é o seguinte, Deus sabe os nossos equívocos, os nossos erros, está errado, mas tem uma coisa que é a graça de Deus. Eu creio que Deus vai te dar graça, meu ouvinte, porque você fez o que está errado, está claro, acho que você está consciente disso. A gente nem sabe se o que você fez é uma prática, porque de repente pode ser uma prática de ficar pegando. Está errado. Vamos orar por você, para Deus te dar graça, para não acontecer nada com você, na sua integridade, na sua família, para você solucionar. Aprender, né? Aprender, não repetir, né? Porque assim, a pessoa erra, não era para errar, errou. O que Deus vai fazer? Vai mandar a chibata? Não. Tem as consequências naturais, mas vamos pedir a Deus que te dê graça. E qual é a graça? De encontrar uma boa saída para isso, que tem que ter, em nome de Jesus. Porque nós ficamos aqui sem uma resposta definida. Paga. E vai pagar e o cara vai falar, não, agora tem os juros. Aí paga os juros, mas tem mais juros. Mas tem mais juros. Anos depois, e a gente fica sem uma decisão definida para ela. Gente, buscar a Deus. Buscar a Deus é o que ela mais pode fazer e confiar. Eu tenho a impressão que o que essa menina precisa fazer é pagar esse negócio. Pagar esse trem. Seja lá, 1.500, 15 mil, 30 mil. E há pessoas que estão ouvindo a gente agora que dizem, não, eles esqueceram. Passou. Vou contar para vocês uma outra história. Desculpa contar histórias ruins, eu gosto de contar história boa, mas nesse assunto a história não pode ser boa. Não tem final bom numa história como essa.
Ouvinte contando, JR, bom dia, eu não quero me identificar. Há alguns anos, a minha irmã fez empréstimos com agiotas. Ela vinha sofrendo ameaças, chegando a ser proibida de entrar na própria casa, teve que mudar de cidade. Certo dia, ela veio rapidamente na casa que morava com a nossa mãe. Rapidamente. E à noite, enquanto ela dormia, foi assassinada em seu quarto, com 2 tiros na frente da filha de 4 anos. Meu Deus. É a realidade aqui, os ouvintes estão contando. As experiências vividas, você pode ter experiência, não, morreu, o assunto acabou. Não, às vezes a morte não é do assunto, é da pessoa envolvida. Essa é uma coisa extremamente séria, extremamente problemática e complicada. Existem coisas que a pessoa faz, volta a falar, na visão dela é aceitável. Na cultura dela, no grupo dela, isso é aceitável. Mas veja a circunstância que nós estamos aqui descrevendo de um ouvinte que fala sobre a própria irmã. E não é o primeiro assunto que chega, não é a primeira descrição que chega de um assassinato envolvido com isso. Isso é muito sério, ouvinte. Muita gente. Eu tenho aqui que ela deve procurar a pessoa e quanto mais ela tentar fugir vai ser pior. Ela deve procurar essa pessoa e definir o valor dessa dívida. E Deus vai dar graça para ela e vai dar autoridade. Tá errado o que ela fez para ela poder chegar com a pessoa e fazer, definir isso aí que você tá falando. Porque se ela não definir o valor da dívida pessoalmente com essa pessoa, direto com essa pessoa e marcar o prazo, isso vai virar uma bola de neve terrível. Não, para ter ameaça, bispo, desculpa, para ter ameaça, para dizer o seguinte, olha, se você não pagar, nós vamos metralhar, porque já houve uma... JR, provavelmente, eu e o senhor nós não estávamos lá. Não, pois é, mas agora eles retornaram. Tá no silêncio. Quer dizer, se eles estão procurando é porque ela não foi. E tem um valor. Tem um valor estabelecido. Então, ela já deve saber o valor, né? Isso aí. E ela tem que definir esse prazo. Que senão, o problema a situação do agiota é que ele se sente irritado quando ele acha que vai tomar a volta. Gente, olha só, e aí... uma coisa aqui, vamos pensar, tem um problema, pegou o dinheiro emprestado no agiota, está sendo ameaçado, esse é o problema, tem que solucionar o problema, certo? Passos para poder solucionar o problema: primeiro, buscar o Senhor, arrepender, buscar a graça de Deus. Segundo passo, buscar a orientação e a justiça lá, porque tem, muito embora não seja plenamente contundente, mas ela busca. Terceiro passo, abrir o coração com alguém, com um familiar, porque às vezes as pessoas ficam no orgulho e com medo. Eu errei, é aquele negócio, eu errei, agora eu tô com medo de falar que eu errei. Bom, vence a vaidade, reúna algumas pessoas, fala, eu errei, aconteceu isso, eu tô assim, e como que vocês podem me ajudar? Faz uma vaquinha na igreja, faz uma vaquinha entre os irmãos, faz alguma coisa, soluciona, entendeu? Porque não adianta ficar agora... A impressão que eu tenho, pastor, é que os pais nem sabem disso. Pois então, tem que abrir o coração. Quando chega ele diz, os meus pais são pastores, parece assim, eles não sabem disso. Isso aí. Porque se seus pais tiverem conhecimento de certamente vão conduzir o processo à solução, né, pastor Zé Derivaldo? Viria dar uma solução. O grande problema é que muita gente tem, vamos dizer assim, não tem medo de agiota, não sabe o que é, porque antigamente, quando tinha agiota, geralmente era o quê? Era um colega de trabalho que era agiota, em todo trabalho tinha um colega que era agiota. Então, o tempo mudou, as coisas mudaram. E hoje em dia o tráfico precisa de enxugar o dinheiro. E a opção foi justamente por aí. Então o agiota hoje não é um colega de trabalho como era antigamente. Agora é o bandido. Então, e muita gente continuou com a mesma mentalidade de adquirir dinheiro. Porque mudou, por exemplo, de uns 20 anos para cá, o indivíduo só pega dinheiro com agiota se ele quiser, porque os bancos facilitam tanto. Eles chegam até a obrigar você aí é um outro, pegar dinheiro. Aí é um outro tipo de agiotagem. Só que essa é legalizada. Né? Que o governo está até tentando agora rever a questão do cartão de crédito. Eu não sei, mas há 7 anos atrás, R$150 no cartão de crédito, quanto que daria hoje? Tá entendendo? 4 anos daria mais de R$1.500. Quanto é que daria hoje para poder cobrar? Então tem outro, mas só que essa agiotagem, ela é protegida pela lei, mas mesmo assim as pessoas ficam lá, não vão ameaçar a vida, mas não vai ter crédito, vai fazer isso, vai tirar aquilo, então, né? Mas menos mal, porque não atenta contra a integridade. Agora, nesse particular, repito, tem um problema, não era para ter agiota,
isso é quadrilha, é marginal, não era para ter. Agora tem que solucionar. Ora, o senhor, tá entendendo? Confessa, procura a justiça lá, a delegacia, fala que está sendo ameaçada, papapá, reúne pessoas, levanta essa vaquinha e resolve isso. E sair dessa situação. Isso fica, ouvinte, de um alerta muito importante para aqueles que estão pensando em, né? Olha, tô pensando em pegar um dinheiro emprestado com a agiota. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Você já ouviu histórias aqui muito tristes, eu acho que não valeria a pena pagar para ver, pagar entre aspas. Não valeria a pena tentar ao Senhor com uma atitude como essa e dizer: o Senhor não me protegeu. Isso é tentar a Deus. Sim. Sabe que está errado, sabe que isso tem consequências. Muitas pessoas viveram isso, resolveram esse assunto e a vida que segue, que bom. Outros não conseguiram resolver. Vai tentar uma coisa ou outra? Está clara aqui a perspectiva da palavra de Deus em relação a esse tema, também a fala dos nossos ilustres debatedores sobre esse assunto e relatadas aqui as duras e tristes experiências de vários dos nossos ouvintes que hoje lembram de uma pessoa que não está mais convivendo com eles por conta desse tipo de atitude. É para reflexão, é para oração e é para propor mudança. O seu rádio está no Debate 93. Vocês naturalmente ouviram algumas coisas sobre esse assunto. A Leandro Luiz do Livramento está preso em Benfica. Hoje é o dia da audiência, né? Desde o último dia 24. Mas, segundo parentes, este seria o engano da justiça, já que o rapaz estaria preso no lugar de um bandido de mesmo nome que ele, que foi morto em 2014 durante confronto com a polícia. Ou seja, a família alega que ele está preso por conta de ter sido confundido com um bandido. Só que o bandido está morto há 4 anos, ou quase 4 anos. Há 6 anos o traficante teria usado o CPF de Leandro para cadastrar um chip de celular. Ao ser preso e levado à delegacia, os agentes teriam pedido desculpas, pois acreditavam que esse pedido de prisão era um equívoco. Ele foi pro Detran, não é isso? Ele foi fazer o registro dele de quê? Identidade, de habilitação? Segunda via, então ele foi lá para tirar. Então escuta só, gente, foi lá para tirar a segunda via do RG dele. Quando puxaram lá o RG, viram que tinha um pedido de prisão. A polícia foi chamada, ele foi preso. No processo de ser preso, segundo ele falou, os agentes disseram: desculpa aí, cara, a gente acha um absurdo, mas é nossa obrigação. E esse rapaz está preso desde o dia 24, a audiência vai ser hoje. Um dos temas que a gente destaca desse aspecto aqui é a injustiça, a natural injustiça, que muita gente conhece a história de pessoas que foram presas de maneira injusta. E alguns que vivem a injustiça na própria vida, seja numa fala de alguém, seja num processo de tornar o nome da pessoa sujo por alguma acusação infundada, sem nenhum tipo de constatação, enfim. Diante de vocês aqui, o nosso tema, queridos debatedores. Eu só acho estranho é que existia um pedido, um mandado de prisão para ele? Sim. Existia um mandado de prisão? Sim. E o cara, vamos dizer, esse pedido de mandado de prisão, todo mundo sabia que o cara estava morto. Não cessou o mandado de prisão? Não. Mas não sabia porque tinha um documento. Agora tem uma coisa aí que é a banalização da violência, porque o que acontece? As pessoas não estão mais registrando os pequenos furtos. Tá entendendo? Roubou a carteira, passou, aí não, registra. Aí não atenta que isso que é um pequeno furto, levou um pequeno valor, alguma coisa, levou documentos. E se ele não tem o boletim de ocorrência, tá entendendo? Ele fica sem base para poder chegar e colocar. Então fica aqui uma dica para poder acontecer o registro, porque inclusive dá para a polícia os indicativos onde é que estão acontecendo aqueles episódios. Agora é fato que mesmo com isso a gente sabe que tem na cadeia pessoas que estão ali porque não deveriam estar, e tem gente que tem que estar querendo sair. Olha, eu só vejo aqui uma desorganização muito grande da justiça. Se tem um mandado de prisão quando a pessoa, aí depois sabe que a pessoa está morta, não tirou esse mandado de prisão do sistema? Não, eles não sabiam que a pessoa estava morta, na verdade. Eles tinham Eles um não CPF sabiam. da pessoa viva.
Eles estão achando que a pessoa viva... O cara foi morto durante um confronto com a polícia, não foi notificado. Eles estão achando que a pessoa viva é a pessoa então, eu acho que no nosso mundo cibernético de hoje, mas aí você tá colocando, tem muita coisa absurda. Você está colocando uma coisa, é verdade, você está colocando uma coisa muito, muito séria. No mundo cibernético, na alta tecnologia, as instâncias não conversam entre si. Porque se houvesse um cruzamento, uma conversa, um banco de dados, estaria solucionada a questão. Quantas vezes vocês já ouviram história de pessoas que foram presas injustamente? Eu contei recentemente aqui uma história trágica, difícil. O homem foi preso, era uma questão de ser homônimo. O documento, o número do documento era diferente, mas eles tinham o mesmo nome. Tem pessoas que têm nome muito básico. Mesmo nome. O camarada foi preso, ficou anos preso. Aí ele foi solto. Foi solto. Aí foi parado numa blitz. Pegaram o nome. Prenderam o homem outra vez. Nesta segunda etapa, ele ficou preso, ele teve uma série de enfermidades, inclusive ele ficou cego. Quando ele foi solto, a família o abandonou. Mulher, filhos, largaram ele. Ele entrou na justiça contra o sistema, para dizer, olha, eu fui injustiçado. No dia que ele anunciou que ele ganhou o processo, no dia seguinte ele morreu. Meu Deus. Existem muitos filmes, eu gosto muito de ver filmes baseados na vida real, de pessoas que ficaram presas durante muitos anos e só no final foram descobrir realmente que eram inocentes. Então isso existe muito. Tem aí agora uma estimativa do Ministério da Justiça de poder fazer um mutirão para poder soltar mais de 50 mil presos, entendeu? Porque tem muita gente ali que está presa por delito pequeno, que tem que ter a sua penalização, mas não ficar preso. E aí, o que acontece? Quem tem dinheiro consegue, mesmo errando, transgredindo, né? Pelo menos conseguia. Também está mudando no Brasil, né? Quando a Bíblia fala sobre justiça, a gente sabe que Deus é justo, né? E o apelo é sempre para que nós venhamos agir com justiça, de maneira justa, de maneira adequada. E qualquer coisa que seja injusta, como uma situação como essa, nós vimos outros casos. Aquela senhora, nós conversamos com o filho. Falamos com o filho aqui no ar. Como é que é o nome dela? Me ajuda aqui a lembrar. Ela foi presa de forma injusta. Não falamos com o filho falou com a gente aqui no debate ao vivo, contou a história dele, contou a história dela, falando que ela foi presa e a tristeza e a luta e a dor das pessoas que passaram por coisas como essa. Ou seja, isso acontece muitas vezes. Isso acontece muitas vezes. Aquela menina lá no Piauí, uma adolescente, ela tinha 1,5 metro a menina, foi presa com homens. Ficou 20 dias, quase que 20 dias presas numa cela com homens. Ela foi estuprada. Ela por dia era estuprada pelo menos umas 20 vezes. Foi horrível aquilo. Ela foi presa, a ordem de prisão foi dada por uma mulher. Que você espera que ela tenha a sensibilidade de uma mulher. Verdade. Colocou a mulher lá dentro, colocou a menina lá dentro. Essa menina saiu da prisão e essa menina sumiu do mapa. A família dessa menina sofre até hoje. Esse é um retrato de uma injustiça brasileira. E a Bíblia diz que Deus é justo, então nós temos que clamar pela justiça. Os profetas do Antigo Testamento eram levantados pelo Senhor para falar contra a injustiça. Você vê que João Batista, né? Ele levantado pelo Senhor, ele encara Herodes, ele aponta os erros de Herodes, ele vai para Herodes e diz, olha, isso está errado, sua postura está equivocada, você não podia ter roubado a mulher do seu irmão, isso é um absurdo, a maldade que você faz está por toda parte, não pode. Então existe uma necessidade, um clamor, seja desse rapaz aqui, ou de qualquer outro. Agora, recentemente, várias pessoas foram presas, estavam numa festa, não deviam estar lá, estavam numa festa. Todos aqueles que estavam presos lá têm um envolvimento, depois foram soltos vários, mas passaram muito tempo presos. As famílias gritaram e fizeram manifestações, e a justiça veio e a mídia estava ali. Ou seja, eu só estou citando pequenos exemplos de uma questão corriqueira, que às vezes acontece com uma pessoa e a pessoa não tem voz, a pessoa não tem fala, ela não é ouvida por ninguém, o advogado não aparece, ela não tem destaque em lugar algum, mas são pessoas, ouvintes nossos, são pessoas do conhecimento dos nossos ouvintes, ou de vocês estão aqui, que já sofreram uma injustiça. E depois que entra, a dificuldade de arrancar eles de lá é tão grande, e nós vemos o oposto disso, até me perdoe abordar o assunto, mas nós vemos o oposto disso com os grandes, né? Que saem com tanta facilidade, enquanto
essas pessoas injustiçadas, depois que entram, vivem sofrendo e é uma dificuldade para arrancá-los de lá. Tem uma questão, JR, quando você relata, eu sinto indignação, meu coração apertado, né? Por conta desses fatos. E nós conversávamos aqui antes de começar o debate, tá? Sobre quando Deus chamou Jeremias para poder falar, Jeremias falou, comigo não, porque Jeremias já sabia que não era boa coisa que ele ia falar para poder combater a injustiça. Infelizmente, eu até me incluo nisso, muito embora eu pontue algumas vezes, mas me incluo, tem faltado voz profética de cobrar, de lutar, não tem faltado assim mais, não é que não exista, não, que tem muita gente fazendo isso. Estive preso e não foste me visitar, vocês não foste ver a minha causa. Tem injustiça desse pessoal explorado que não vive com salário mínimo, dessa Constituição que fala uma coisa, mas que ela não se cumpre e a gente se cala, porque muitas das vezes, na maioria das vezes, nós olhamos para o nosso próprio umbigo, só para aquilo que é nosso, tá? E a gente não está vendo quem é do outro. A maioria da população que vive numa comunidade de risco, são pessoas justas e são pessoas honestas. Agora, essas pessoas, quando infelizmente são discriminadas pela cor, são discriminadas pela moradia que tem, e ainda tem esses fatores de nome, dessas coisas todas, Deus livre e guarde. Se acontece alguma coisa, quem é que vai chegar para poder fazer? Infelizmente, nós não temos uma justiça que possa lutar pela causa dos menos favorecidos. A justiça, infelizmente, para a maioria, ela é cega, para alguns só, que ela abre os olhinhos para poder ver. Ouvinte contando, JR, eu fui exonerado de um cargo público numa denúncia anônima, sem total fundamento, não houve nem julgamento para o meu caso, e olha que foi no Ministério Público do Estado do Rio. Sofri muito por isso. Um belo dia recebi uma notificação e fui para comparecer novamente no Ministério Público, já que um procurador de justiça não aceitou o arquivamento do meu inquérito. Depois de alguns meses foi comprovada a minha inocência. Hoje tem uma ação contra tudo isso, mas foi Deus quem levantou esse procurador para me ajudar. Amém. Conta aqui uma de nossas queridas, ou um de nossos queridos ouvintes aqui, eu agradeço pela palavra. Fato é, minha gente, que não se pode conviver de maneira saudável e tranquila com a injustiça. Ela está por toda parte. Quando ela nos atinge, nós gritamos. Quando ela atinge o outro, nós só lamentamos. E aí, quando nos atinge, nós queremos que todos gritem. É necessário mais do que lamentar. A dor do outro tem que ser a nossa dor, a injustiça ao outro tem que ser assumida como injustiça a nós. Esse é um processo pesado e difícil, mas é desse jeito que o cristianismo ensina. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, tem uma pesquisa aqui que eu queria ouvir a opinião dos nossos debatedores, também dos nossos ouvintes, e ela começa com o seguinte texto: vai doer no bolso. Talvez seja no que você pensou diante de um gasto meio salgado. Nas últimas décadas, os estudos de economia comportamental vêm mostrando que, apesar da compra fazer bem, entre aspas, existe um preço. Ao pagar por algo, nos sentimos mal. Segundo os cientistas, a dor de pagar é uma espécie de guardião para não perdermos o controle, ajudando a escolher prioridades. O que dói em você na hora de pagar? Você conhece pessoas que adoram comprar, mas detestam pagar? Ué, eu acho que todo mundo gostar de pagar. E você? Você gosta de quê? Eu gosto de comprar. E você? Eu adoro pagar. Eu nunca ouvi ninguém falando. Vocês já ouviram? Já ouviram? Se falar, a gente tem que tratar o irmão. Cá, irmão, vou orar por você, que há um problema, hein? Há quem diga que crente... Ué, que isso? É isso mesmo? Eu não acredito. Vou ler por uma questão de compromisso profissional. Há quem diga que crente é mal pagador. Você concorda? Como ser alguém que honra as suas contas? É o famoso Deus lhe pague? A questão é a seguinte: você faz uma compra e que você conhece a Deus, Deus lhe pague. Generalizar sempre é complicado. Em nome de Jesus. Generalizar sempre é complicado, mas infelizmente que existem alguns crentes, eu não tô nessa, então acho que ninguém aqui tá nessa, mas assim, generalizar é complicado, mas que tem alguns que infelizmente
pedem, depois acham que mas eu estou precisando, coitado, você... Não, ainda tem gente que diz assim, ele tem, não precisa, né? Mas aí, ele não paga o que deve. Agora, aqui está perguntando o que dói em você na hora de pagar. É olhar para a carteira e ver que diminuiu o dinheiro, né? Porque comprar, a mulher então ama comprar, mas pagar é uma responsabilidade de todo cidadão, principalmente de crente. O pastor Ailton disse que não conhece ninguém, o crente que é mal pagador, não pode generalizar, que deve ser uma minoria, mas eu acho que tem uma boa quantidade, inclusive a mim, tem um monte de gente que não paga. Tô cobrando no ar. Agora só na questão do dinheiro, tem um cartão de crédito. Não precisa nem olhar que não tem dinheiro. Eu quero defender um pouquinho. Eu quero dizer que eu conheço crente que não paga, eu conheço macumbeiro que não paga, eu conheço espírito que não paga, eu conheço ateu que não paga, eu conheço um monte de gente que não paga. Então, na verdade, acabam rotulando uma situação. É que o crente não deveria estar nessa estatística. Isso aí. Aí acaba rotulando a coisa. Só arrumar o tema. O tema não é esse. Tá. Tá, e aí eu vou falar. Vai doer no bolso. Só para arrumar o tema. Eu até falei que ia ler a frase por uma questão profissional. Ainda, bispo, olha, o ouvinte diz aqui, quem não paga não é o crente. Quem não paga é caloteiro, é responsável. É isso que o senhor está falando. É isso que eu estou falando. Não deveria fazer parte da estatística. O que dói em você, o que dói em mim na hora de pagar é saber que o meu dinheiro vai ser mal usado, vai ser usado por pessoas que não prestam, vai ser usado por pessoas que não têm comprometimento. Por que comprou? Não, mas eu não estou falando agora do que comprou, é daquilo que eu sou obrigado a pagar. É daquilo que eu sou obrigado a pagar. Tá falando de imposto. O bispo tá falando de imposto. Não, mas o assunto aqui não é imposto, não. Não, é tudo. É que a sua enquete é complicada. Hein, JR? É que essa enquete aqui é complicada. Né? Porque tá dizendo assim, vai doer no bolso. De onde que surgiu esta frase? Vai doer no bolso, né? Tá falando aqui que eles estão fazendo estudo, do comportamento. É que a pessoa tá dizendo o seguinte, que tem sem dinheiro. O resultado da pesquisa aponta o seguinte, que existe uma coisa boa quando a pessoa compra, sente bem. Mas o fato de saber que tem que pagar faz com que ela se sinta mal. O resultado é que a pessoa compra menos para pagar menos. Isso que diz a pesquisa. Isso aconteceu comigo, eu acabo sendo muito mais controlado hoje, em detrimento dos boletos que você acaba olhando no final e falando, caramba, agora eu tenho que pagar. Eles não erram a casa, né? Eles não erram o endereço. Isso ninguém erra. Não é. A conta vai pra tua casa rapidinho. Falando de doer, a coisa que pra mim o gasto que eu olho assim que mais dói é o imposto de renda. Pagar mais de 2 mil de imposto de renda todo mês. E depois ligar a televisão e ver como é que eles fazem lá em Brasília. Aí dói. Isso dói mais do que... Agora, em termos de consumo, tem uma questão seguinte, né? Porque onde é que está a lógica do consumo? Onde? Entendeu? Ela está numa mentira de falar, compre que você será feliz. Entendeu? Compre, consuma que você será feliz. Compre essa roupa, compre isso, compre essa televisão, compre aquela maneira que você será feliz. Aí quando a pessoa compra porque há um anseio da felicidade que ela busca equivocadamente no consumo, que nós estamos numa sociedade de consumo, né? O mesmo apelo é frustrado. Você não é feliz porque você comprou, mas tem um que é melhor do que esse. E dentro dessa questão, não, mas a lógica capitalista, que o pastor Jeremias fala que é capitalista, é essa, de oferecer por um produto a felicidade e frustrar, porque é aí que estabelece o consumo. Então, como que a pessoa ela deve fazer? Por exemplo, ela deve relacionar o que ela precisa, ela precisa entender o princípio bíblico, não gastar o dinheiro naquilo que não é pão, né? Naquilo que vai trazer realmente para ela o suprimento da necessidade, e não comprar por impulso. Por exemplo, não vá fazer, isso é coisa velha, né? Não vá fazer compra de mercado com fome, entendeu? Por quê? É impulso. Então, impulso, não compre, respira fundo, conta até 10 e não compre por impulso, pesquise. Só terminando, uma vez, a minha esposa ri disso muito, eu fui numa loja, queria comprar um perfume, eu sou ruim de comprar, eu me encaixo aqui, eu gasto, mas pagar, aí eu peguei
pego lá um perfume, pego outro perfume, botou uns 20 perfumes em cima da mesa. Aí, só vai levar qual? Aí eu pensei assim, não vou levar nenhum não. A minha esposa ficou com uma raiva. Eu também ficaria. É claro, porque... mas é isso, eu vou pesquisar para poder comprar. Não, dificilmente eu vou poder comprar por impulso. E o senhor estava comprando, era uma surpresa para sua esposa? É, para mim mesmo. Não, com ela? Ah, era para o senhor? É, para mim, ela estava junto. Ela estava junto. É o quê? Nossa, a vendedora, né? Nem lembrou que a vendedora é crente, tá precisando vender para pagar a conta dela. O lance do comprar, eu já li sobre isso, que quando você compra, você libera uma substância que é parecida com aquela que é liberado dentro de você por um fumar, por beber, entendeu? As endorfinas que são liberadas. Agora, assim como elas são liberadas na hora da aquisição, na hora da compra, você tem prejuízos depois. Você fuma, você tem prejuízo. Você bebe, você sofre consequências. A mesma coisa é a compra. Comprou exageradamente, vai ter uma conta grande para pagar. Outro lado dessa mesma história, por exemplo, ouvintes aqui apontando, vou ler uma que representa todas. Eu gosto de pagar. Amo ver minhas contas pagas. Pelos comentários de vocês, eu sou uma pessoa do outro mundo. Mas ela não é não. É porque é um outro tópico. É a satisfação. Quando você chega num lugar e você tem dinheiro para pagar, é uma coisa boa. Você teve sua conta paga, você não deve nada a ninguém. Então você chega e deita assim, olha, eu não devo nada a ninguém. Minhas contas estão em dia. Você pode ter comprado uma coisa parcelada, mas o parcelamento está em dia, então você não tem dívida. A dívida é quando você não pagou. Você tem conta, você tá ali, a coisa tem crédito, a coisa está sendo desenvolvida. Agora, isso também produz uma sensação boa. Eu acho que ela não é de outro mundo. E detalhe, nós também não estamos falando aqui que nós não gostamos de pagar. Nós estamos, claro que você pega aquele bando de boleto lá, a conta de luz, a conta d'água, a conta do cartão, e você vê, paga. É uma satisfação porque você pagou. Mas o problema é quando você olha ela antes de pagar. A gente está só justificando a frase vai doer no bolso, porque que existe. Agora é o seguinte, você quando chega lá e você vai comprar, eu tô pensando aqui a gente sair depois e comprar um perfume, o pastor Desidério, para ele dar para a mulher dele. Porque ela, coitadinha, ela sofreu aí, você imagina em quantas lojas o irmão não foi? Mas a gente fica envergonhado, porque marido geralmente gosta de fazer isso, né? Pede pra ver um monte de coisa e depois fala assim, não, eu vou ver na próxima loja. Cara, quando meu marido faz isso, eu fico muito envergonhada. Quem faz é minha esposa. Eu fico. A minha esposa também fica, mas eu sou assim. Eu fico. E ainda diz assim, JR, não, eu vou ver ali na loja da frente. Ai, eu morro. Mas fala isso? É isso. Não pode falar não, Desidério. Não pode falar não, tadinha da pessoa. Eu vou comprar, não é perfume, mas qualquer coisa, eu vou comprar. Quanto é que é? Isso aqui é assim. Tá bom, eu vou ali na outra loja ver quanto é que tá, aí se for aqui eu volto. Às vezes eu volto, às vezes eu não volto. Entendeu? Porque se eu estiver precisando mesmo, eu volto e compro mais barato. É meu direito, eu pesquiso. Mas é lógico, mas não precisa falar pra menina que vai na outra loja. Vou lá na outra loja ver. Mas pra isso que existe concorrente, né? Mas tudo bem. Não precisa dizer que vai na outra loja. Estou só olhando, estou anotando o valor, né, Leinha? Mas olha só, ele estou com pena da menina lá da loja. Ele pediu para pegar os perfumes todos, botou, colocou os perfumes todos na mesa. Aí. Leia, vou te descrever a cena. Tô imaginando a cena. Ele chegou na primeira loja. Uma menina crente, mulher de Deus, a menina tá orando. Não, eu tô imaginando a cena agora. Tô imaginando a cena. Não é isso? Aí ele descreveu lá, ele pediu, não, eu quero ver aquele. Pegou. No final tinham 15 assim. Dos 15, Desidério escolheu 3, que ele falou assim, esses 3 são os melhores, ok? Na segunda loja, ele só escolheu os 3. Não, eu só fui naquela. Na segunda loja, escolheu os 3. Aí na terceira loja, porque ele já falou assim, entre os 3, eu acho que eu vou ficar só com esse aqui. Ou seja, a última vendedora... É que se dá bem. Entendeu? A primeira, tadinha. Ela que merecia a comissão. Olha, ouvinte, tem foto do Desidério no Face da 93. Se ele bater na tua loja aí... Posso me defender? Eu errei, sabe por quê? Eu misturei as fragrâncias, eu fiquei sem saber qual era a fragrância. Tá bom. O café, o senhor sabe que já viu que ele colocou tudo na mão, né? Saiu aquele, hein? Saiu daquele jeito, Leinha. Olha que cheiro. Olha só, JR, aí anda pelo shopping assim, ó.
Cheirando a mãozinha, Léa tá fazendo assim o movimento da cheirando a mão. Bom, o fato é que a compra, é só para poder distrair um pouquinho. A compra é sempre uma questão importante, faz parte. Quando vocês falam sobre a questão dos impostos, é que a gente paga muito imposto. Um produto que a gente, o preço dele, na verdade, acho que isso deveria ser constante. Você devia comprar um copo d'água lá que você compra e está escrito nele lá. O preço do copo d'água é X e você paga X de imposto. Porque isso ia dar uma indignação muito maior do que a nossa fala. Porque a gente fala, mas isso é uma questão que a gente não tem. Tem proposta de lei sobre esse assunto, só não passa. Por que não passa? Né? Porque o lobby das empresas é muito grande. Porque na hora que o povo constatar que isto custa X e aquilo custa Y, que você está pagando de imposto, um valor absurdo, uma porcentagem absurda, você não acha que ia ter uma indignação mais forte? Revolta, não compraria. Uma revolta. É verdade. Mas é engraçado, né? Não tem né? Não vem escrito o quanto que a gente paga, né, de imposto, né? Não vem pouquíssimas coisas. É o quê? Quem tá falando aí? Fora do microfone. Se tem o Desidério tá querendo se tem algum produto, essa descrição muitos poucos produtos. Os produtos vêm discriminado o imposto? Claro que não, vem. Claro que não. Aqui um exemplo claro, a gasolina, um absurdo, tá quase R$5. Aí, nessa dinâmica agora que o governo colocou da oscilação do petróleo, que fala que a gente não tem inflação, mas a gasolina aumentou 30%, não sei se em um período de um ano, e não tem inflação, né? E aí o que acontece? R$5, mas teve uma demonstração que o preço dela, quando sai, sem os impostos, está na coisa de R$1,50, mais ou menos. Olha, você acha feio no Brasil que quando o barril de petróleo caiu de $130 para $28, aqui no Brasil não caiu nada. Quando chegou lá embaixo, eles disseram, não, agora vamos acompanhar o mercado. Por que não acompanhou quando estava em $130? Agora, caiu para 28, não tinha mais o que cair. Já sabia que daqui para frente era só subir. Aí diz, não, agora vamos acompanhar o mercado. Eu acho que existe muita bandidagem. Não, e má gestão, sabe assim... Vamos lá para alguns exemplos aqui. Achocolatado, não sei a marca, porque depende da marca, é 38% de imposto. Então vamos dar um exemplo aí. O achocolatado custa R$10. Você está pagando R$4, quase isso, de imposto dos 10 que estava. É isso mesmo a conta, gente? É mais ou menos. Adoçante. Não comprou perfume. 37. Perfume nós vamos achar ele aqui. Já achou aí? Água de coco, 34%. Água mineral, é isso que eu queria. Cadê a água mineral? 44% de quase imposto. O dobro Fala uma coisa aí, Leia. Fala uma coisa, você tá na dúvida aí. Ver perfume mesmo. Perfume vai depender da marca, né? Mas vamos achar aqui. Perfume, é 40P, né? Perfume importado. Era importado? Você tava olhando, Desidério? Não, mas vem importado. Desidério, importado, então piorou. Não era 78%. Por isso que eu não comprei. Ou importado. Indignação. Perfume nacional, 69%. Você bem não ter paga comprado. mais do que o dobro. Você sabe que isso é um assunto que nunca passou muito pela minha cabeça, não. Eu vou lá e compro, não sei quanto é que... Fala uma outra coisa aí, Leia. Vê sapato. 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 Também depende de marca, mas... Depende da marca, mas pelo menos tem uma base, né? Sapatos, 36%. Mas vem cá. Aí nós vamos achar menos. Só 36%. Por causa da comparação. Carne. Bom, vocês estão curiosos demais também, viu? Mas vamos lá. Gente, olha, eu agora vou diminuir muito a minha compra. Carne, cadê carne? Carne. Feijão, arroz, óleo. Carne. Não tem carne, não? Nem tem. Tem carne aqui, não. 100%. Tem não. Tem carne, não. Carne, não tem carne. Porque Cachaça tem. 20%. O que é 80, JT? Cachaça. Aí pode ser 80%? Ou seja, cachorro quente, cadê cachorro quente? 15%. A carne bovina, tem carne sim. 17%. Os alimentos os básicos são. Agora o que é a cachaça? Né? 80%. Ou seja, a gasolina ganha em cima da promoção do. E a gasolina, 53%. Estou falando? Então quer dizer, era pra gente pagar 50, se tá 5 e o gás? Reais, era pra pagar? O gás.
2,50%. 34%. Olha agora que absurdo. 34% do gás de cozinha. É o que a gente paga, minha gente. Agora, vão ouvir os ouvintes aqui, que agora tá bombando os ouvintes aqui. Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu não estava olhando. Tremendo, hein? Porque o que a gente paga é uma coisa impressionante. Por isso que a gente tem que ter essa lei, que seja obrigatória, além de colocar a data de validade, que for uma conquista, além de colocar a composição dos alimentos, que foi uma conquista, excelente, excepcional, muito bom. Agora tem que botar o seguinte: quanto que paga de imposto naquele produto? Para o produtor é importante. O produtor, ele vai parecer muito mais simpático. Você pega um gás desse aqui, o cara coloca lá no gás e diz: olha, cara, eu pago muito pelo gás. Mas na verdade o gás não é tão caro quanto parece. O que é caro mesmo é o imposto. E aí eu volto aqui à fala dos queridos debatedores inicialmente, falando quanto é complicado pagar imposto. Desculpe a ignorância, mas quem é que impõe quem estabelece o valor do imposto? É o governo. É o governo. Mas é votado. A taxação de imposto, a correta. O que acontece? Então não é nem questão de quem produz. Nós comentamos aqui e você rapidinho pegou acesso à internet e pegou isso. Né? Então nós temos acesso a essas informações, muito embora não estejam publicadas. Agora, vamos colocar algumas coisas, por exemplo, gasolina. A gente sabe como é que vai ficar se a gente precisa de poder se movimentar. Aí, depois de descobrir o imposto, deveríamos ter uma articulação, entendeu? Entre pessoas, um movimento organizado de poder fazer o quê? O que os grandes líderes mundiais fizeram para poder alcançar seus objetivos. Mahatma Gandhi fez, Martin Luther King fez, entendeu? Ou seja, fazendo, isso é que nós não vamos comprar. Se todo mundo aderir que não vai mais comprar gasolina no posto X, não vamos comprar gasolina no posto X. Mas, se não mexer no bolso, não tem solução. Agora, para isso tem que ter uma proposta de fechamento. No entanto, isso é uma coisa um tanto quanto difícil numa sociedade cada vez mais individualista. Olha, um ouvinte nossa comerciante, ela está dizendo: JR, vem aqui discriminado na nota fiscal que a gente paga de imposto. O que eu tô falando aqui é quando isso tem que estar no produto, é antes da compra. Antes da compra, tem que estar lá no achocolatado lá, a marca X, paga X. Tem que estar lá no papel higiênico, olha, X, é melhor você, repensa. Ali tá na carne, ali tá no botijão de gás, no produto. Quando você olha aquilo ali, você vai dizer: gente, não pode isso aqui, porque o imposto é igual para todas as empresas. Aí você vai ver uma empresa que cobra mais e uma empresa que cobra menos, mas a porcentagem tá ali inserida. Então isso esta é uma questão que poderá produzir uma série de novos esclarecimentos para todas as pessoas envolvidas nesse assunto. Eu quero agradecer a participação dos nossos queridos debatedores pelos esclarecimentos sempre muito importantes dos nossos queridos e maravilhosos ouvintes que sempre nos ajudam com a sua palavra e a sua contribuição e a sua experiência. Hoje falamos sobre vários assuntos, alguns pesados demais. Meu Deus do céu, que o Senhor nos encha de graça e de misericórdia em nome de Jesus. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores, pastor Ailton, Desidério, um forte abraço, Deus abençoe. JR, um abraço para você, Marcela, amigos, debatedores, ouvintes, é um prazer grande poder estar aqui e uma surpresa agradável demais ter Léa Mendonça conosco aqui no debate, que estará conosco hoje, né, Léa? Lá na Primeira Igreja Batista em Lins, às 19h30, na Rua Vilela Tavares, 172 e 169, no Meia. Léa Mendonça conosco no culto Passos de Vitória. Léa, muito obrigado, viu? Léa Mendonça, obrigado, Deus abençoe. Obrigada por estar aqui nessa mesa maravilhosa, né? E um beijo para minha família, para minha igreja Batista Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. Muito obrigado, querido Bispo Sérgio Nonato. Ok, eu quero também agradecer mais uma vez de estar aqui presente nessa rádio maravilhosa. Lembrar os nossos irmãos que hoje tem culto e eu e minha esposa estamos de volta de férias. Hoje é o nosso primeiro culto, depois de 15 dias lá em Maceió. E também quero mandar um abraço, o JR, pro Jorge. Ele é argentino e ele está nos ouvindo. Então não é Jorge. É Jorge.
Jorge. Jorge. Marcelo que é especialista aqui. Vamos lá, pastor. Vamos lá, bispo. Jorge está na Argentina, em Buenos Aires, La Paternal. Está nos ouvindo lá e quero deixar esse abraço para ele lá que está nos ouvindo. Maravilha. Oi, querida. Quero mandar um beijo aqui para minha querida ovelhinha Conceição, tá? Ela tá nos ouvindo agora e é uma pessoa muito especial para nós. Muito bem. Muito obrigado, querido pastor José Derivaldo. Tô lendo aqui uma nota, consegui aqui, achamos uma nota aqui. E na nota tem aqui os encargos financeiros, tem o IOF, né, com imposto sobre operações financeiras apontadas aqui. E nós estamos reiterando aqui que o pedido, a proposta, a ideia, o projeto, ele tem muito a ver com o valor dos produtos no produto, para que a pessoa faça as compras com base nisso e não tenha essa informação na nota apenas. Eu queria mandar um abração para minha amiga, minha irmã Cristina Loyola e o esposo dela, o Josivaldo, lá da congregação Monte Hermon, em Piabetá. O dirigente é o pastor Josué Gomes. Um abração para todos os irmãos. Estive lá e falei que estaria aqui. Eles me pediram para mandar um abração. Estou mandando um abração para todos eles lá. Estão todos nos ouvindo. Maravilha. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco aqui do nosso debate 93 de hoje. Parabéns aqui aos pastores. Pastor hoje aniversariando o pastor Marcos Fernandes, da Assembleia de Deus Ministério Plena Unção, na Tijuca. Pastor Douglas Milani, da Igreja Metodista Wesleyana, na Rocinha. O pastor Marcos Paulo, da Assembleia de Deus Unção e Palavra, em Belfor Roxo. E o pastor Tiago Lopes, de Macaé, acompanhando a gente. Parabéns pelo aniversário no dia de hoje. Nós vamos orar juntos nessa hora, apresentando diante de Deus os temas que nós conversamos hoje, que apresentamos diante do Senhor, os temas sobre os quais todos nós devemos colocar diante de Deus em oração. Nós vamos também orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e agradecendo a Deus que hoje é aniversário do filho do pastor, do bispo Sérgio. O pastor Rafael está completando hoje quantos aninhos, o pastor? 35 aninhos. Receba aqui o nosso carinho, vai estar aqui na nossa lista também de nomes para nossa oração, pastores que fazem aniversário. Nós agradecemos a Deus por essas vidas preciosas pelas quais nós vamos orar agora. Vou pedir exatamente ao bispo que ore conosco, apresentando esses temas, e vamos orar como temos orado todos os dias. Eu peço a você que não se esqueça: cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados. Vamos orar também por aqueles que estão envolvidos em agiotagem, seja aqueles que pediram ou seja aqueles que emprestaram. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia em nome de Jesus. Pai, nós queremos louvar o teu nome e agradecer por esta manhã maravilhosa que nós estivemos em tua presença. Queremos colocar diante do Senhor tantas pessoas desesperadas que na hora do desespero recorrem a agiotas e ficam sem condições de sair deles, ficam desesperadas, sendo ameaçadas. Tem misericórdia, dê direção, dê graça, fale com essas pessoas o que fazer para sair dessa situação. Não deixe mais elas se envolverem com essa situação. Tome essas pessoas também ameaçadoras, muda, transforma, alcança pela tua graça. Meu Deus, colocamos diante do Senhor a vida de nossos policiais, dessas pessoas que estão em área de risco, toda hora tiroteio em áreas, em comunidades, pessoas que moram ali vivendo momentos terríveis. Tem misericórdia daquele prédio, daquela situação que caiu e tantas famílias ficaram desabrigadas. Colocamos também diante do Senhor os aniversariantes. Meu Deus, colocamos diante do Senhor mais uma vez o pastor Marcos Fernandes, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Plena Unção, na Tijuca, o pastor Douglas Milani, da Igreja Metodista Wesleyana da Rocinha. Toma o teu filho, abençoa, dê saúde, prosperidade, vitória. O pastor Marcos Paulo, da Igreja Assembleia de Deus Unção e Palavra, de Belfor Roxo, o pastor Tiago Lopes, de Macaé. Meu Deus, tome em tuas mãos também meu filho, pastor Rafael, da Igreja Metodista Ebenezer, ali em Cosmorama. Abençoe essas pessoas, dê saúde, força, em nome de Jesus. E agora toma a nossa saída desse lugar, guarda-nos, livra-nos de todo mal, de todo acidente, de balas perdidas, de assaltos, de todo mal. Seja conosco. Muito obrigado por esta emissora maravilhosa. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
Você acabou de ouvir Debate 93.